Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um Do Zero ao Empresarial. Dessa vez me acompanha novamente o David Baula, meu colega, meu amigo, advogado empresarial e, claro, o Dr. Ronan Santos, dessa vez, para ajudar a gente a entender um pouco mais da história, do ritmo e do que acontece nos bastidores do direito empresarial. Olha, eu conheço o Ronan há um tempinho e sei que ele é advogado empresarial de muito sucesso. Sei que ele coordena uma faculdade que tem uma das pós-graduações mais modernas atualmente, mas o que pouca gente sabe é do seu talento escondido. O Ronan nada mais é do que um camisa 9 de excelência. Se você já viu o Ronaldo jogar, o Benzema jogar, você ainda não viu o Ronan. E se neste ano a gente estiver precisando de um camisa 9 para a seleção, você tem a obrigação de mandar uma DM para esse doutor. Eu nunca vi um cara tão bacana dentro da área, que fez tanto gol. E detalhe, a nossa pelada tinha Ricardo Oliveira, Edmilson, muita gente bacana e o Ronan saiu artilheiro. Ronan, eu tô mentindo dessa história? Cara, não tá mentindo, mas foi um golpe de sorte ali, eu tinha 10 anos sem jogar futebol já. Ô, é aquela coisa, a sorte encontrou você super preparado, mas de fato foi divertido, foi uma experiência bem legal. Acho que a gente se divertiu bastante. Isso acontece, pessoal, porque o Ronan faz parte do mastermind que eu também faço parte, e a gente acaba se encontrando ao longo do ano algumas vezes. Dessa vez teve essa pelada e, claro, foi bem divertido, o Ronan marcou ali vários gols. E Davi, bom te ver de novo, tá? Bom dia, meus amigos. O Ronan foi no escritório do Bellini, né, viu a sala dele ali com as camisas de futebol autografadas e eu acho que eu vou começar essa moda também com a assinatura do Ronan então, né. Aí falou assim: "Ó, esse aqui, esse centroavante aqui, o pessoal o nosso seleção, então eu vou começar essa moda, daqui a pouco minha sala vai ficar igual a do Bellini também". Felipe, é uma honra, Ronan, obrigado e tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito especial para todo mundo que assistir aí. Vocês são muito generosos e gentis, eu não mereço tanto elogio assim não. Mas ali, de fato, no futebol foi uma experiência bacana poder jogar com um campeão do mundo e o Ricardo Oliveira, que já foi camisa 9 do meu time, da São Paulo, então foi bacana demais. Deus me abençoou naquele dia ali que eu pude fazer alguns golzinhos e foi minha estreia na Craft, então acabou me dando até uma moral ali com a galera do futebol, então foi uma experiência bacana. Mas obrigado, pessoal, pelo convite, vai ser, legal demais conversar com vocês aqui. Show. E, Ronan, a gente aqui recebeu vários convidados, e quando a gente inicia a nossa conversa, a pergunta é muito semelhante. A gente quer entender um pouco de ti, Ronan. Como que foi que você, começou no empresarial? Que momento? Foi na faculdade? Você já foi fazer direito pensando nisso? Em que momento que surgiu o direito empresarial na vida do Ronan? Show. Quando eu entrei no direito, Felipe, eu entrei por falta de opção, não foi por vontade. Eu nunca fui aquele adolescente que sonhava em ser advogado ou em ser juiz, nada do tipo. Na verdade, a o meu vestibular foi para nutrição, eu acabei passando inclusive para nutrição para a Federal de Viçosa, a UFV, acabei tendo alguns problemas ali, minha família não me apoiou muito, eu desisti de fazer nutrição e joguei minha nota de ProUni para a faculdade de direito, que eu entendia que naquele momento era o único curso razoavelmente bom que eu podia fazer na minha cidade. Na cidade, na época, eu tinha basicamente direito, psicologia, pedagogia, esses cursos que que são mais fáceis, né, de se ter, que não precisam de estrutura, por exemplo. Depois acabou tendo, medicina, acabou tendo, odontologia, mas na época que eu comecei, basicamente isso, eu entendi que naquele momento direito era o principal. E aí eu comecei desde o primeiro período, na verdade, o final do primeiro período, eu comecei a trabalhar numa defensoria pública e eu entendi muito rápido que eu não gostava da dinâmica do serviço público. Então, a primeira, acho que grande decisão da minha vida foi: eu não quero ser concursado. Eu não gostava da dinâmica do dia a dia, de como as coisas eram burocráticas no serviço público, porque eu trabalhando na defensoria pública, eu lidava o tempo todo com secretaria, com os juízes, com o Ministério Público, com os assistidos da defensoria, e eu entendi que eu não queria. E aí, eu tinha uma paixão muito grande à época pelo criminal, que era a área que eu atuava, e eu achava que eu ia atuar com o penal econômico, era o que eu achava que ia atuar. E aí, em um projeto de um professor, inclusive, que teve uma influência muito positiva na minha vida, que é o Buda, o Carlos Augusto Mota, carinhosamente apelidado de Buda, ele abriu um projeto de extensão na faculdade sobre empreendedorismo. Então ali eu comecei a estudar a parte de gestão, de marketing, esse tipo de coisa, e eu entendi que, juridicamente falando, o que melhor se associava
a empreender era, obviamente, o direito empresarial. Eu comecei a despertar essa paixão pelo direito empresarial ali, mas depois, eu acho que por uma ironia do destino, eu conheci o André Santa Cruz, que é um dos maiores doutrinadores do Brasil hoje, comecei a trabalhar com ele, depois virei sócio dele, e aí uniu o útil ao agradável, né, eu já tinha me despertado para o direito empresarial, conheci o André, comecei a trabalhar com ele, trabalhei com ele por 3 anos ainda, enquanto era estudante de direito, e aí quando me formei, fui trabalhar com ele no escritório também. Então foi basicamente assim que eu cheguei ao direito empresarial. Não, eu vou começar com uma pergunta que eu poderia até fazer ela no final, mas eu tô curioso para quem já está escutando aqui entender isso de você. Você é um cara jovem que escolheu o empresarial, atuar, com grandes empresas, médias e grandes empresas, e olhando a sua trajetória e o mercado de advocacia hoje, se um jovem indeciso, como você era naquele momento, chegasse e falasse assim: "Ronan, você me recomenda a advocacia? Você me recomenda", e aqui fazendo de forma mais específica, você me recomenda a advocacia empresarial? Qual seria a sua resposta? Davi, eu vou ser sincero, eu recomendo. Eu acho que hoje todas as áreas do direito que têm relação com empresas são áreas com muita possibilidade de ganhos, e eu destaco principalmente aqui nem só o empresarial, tá, principalmente o tributário. É uma área que eu não domino tecnicamente, mas que eu ainda consigo explorar financeiramente no meu escritório por meio de parcerias, principalmente, e que é a que está mais em ebulição agora. Mas tudo que envolve assessoria jurídica de empresas, eu vejo como positivo. Mas eu faço uma ressalva, eu não acho que é para todo mundo. Eu não acho que todo mundo tem perfil de atuar com direito empresarial. Acho que tem o perfil de atuar com direito empresarial quem realmente, eh, enxerga o empreendedorismo como a ponte de salvação do nosso país, que enxerga que o desenvolvimento do país passa pelas mãos dos empreendedores em si e não do ponto de vista estatal, né, que é o Estado que vai nos salvar. Então eu comecei desde jovem empreendendo a ter muito esse pensamento, eu via realmente o empreendedor como o herói do Brasil, quem gera emprego, quem gera imposto. Então, acho que para esse perfil de pessoa vale muito a pena. E tem uma outra questão, que é, nem todo mundo tem aptidão para risco, para instabilidade, que é empreender e é advogar, mesma coisa, né. Advogar nada mais é do que empreender vendendo um serviço que é o jurídico e não qualquer outro serviço possível. Então, se você tem esse perfil de aptidão para risco e você gosta de verdade de ajudar no desenvolvimento das empresas no Brasil, eu acho que o empresarial é muito bom, o tributário é muito bom, todas as áreas que envolvem empresas são muito boas. Muito massa, Ronel. E uma das questões que você comenta, ao longo da estava comentando a sua história, você estava com o André Santa Cruz, foram 3 anos de trabalho, depois você continuou ali me parece um tempo no escritório, mas você foi para um caminho de ter seu próprio escritório. E eu queria que você contasse um pouco desses detalhes de como foi isso, do porquê que você buscou ter o seu próprio escritório, e se você sentiu um desafio muito grande por ser jovem, tendo um próprio escritório. Como foi isso pra ti? Vamos lá, só para o pessoal entender a cronologia disso tudo. Com 20 anos eu começo a empreender, empreendo dentro do direito, mas não dentro da advocacia, eu tinha uma agência de lançamento de cursos jurídicos. Então foi ali que eu conheci André, eu conheci o Jailton, vários ex-sócios e atuais sócios também, o Summer, eu conheci por essa ponte, que hoje é meu sócio na faculdade. E aí eu me mudei em 2021, me mudei para Brasília, fiquei 2021, 22 e até o início de 2023 concluindo a faculdade. Passei depois um ano no Aires Santa Cruz, lá eu ajudava tanto na parte do núcleo de direito empresarial quanto na parte de gestão. Então tem pessoas lá que até hoje trabalham no escritório que foi eu que contratei, por exemplo. O Jonas foi eu que contratei, que está lá até hoje com eles, a Estela. Então eu ajudei na estruturação da equipe. Eu falei sobre esse ponto de mudança no podcast que eu gravei pela faculdade, que ali, cara, foi um misto de uma vontade, uma necessidade de autoaprovação com um pouquinho de maturidade também. Mas no final eu sempre falo que foi bom. Por quê? Talvez se eu olhasse para trás hoje eu não teria tomado a decisão de sair de lá e abrir meu próprio escritório. Mas para o meu desenvolvimento pessoal foi muito bom, porque uma coisa é você começar ao lado de nomes que têm 20 anos de história dentro do direito e que são extremamente reconhecidos. Outra coisa é você abrir mão desses nomes para construir o seu sozinho. Então foi muito desafiador. Eu fiquei mais de um ano e meio sozinho, eu acho. Depois me mudei para São Paulo também. Então foi um desafio muito grande. Mas, apesar das dificuldades, eu acho que eu consegui aquela autoaprovação que eu buscava lá no início. Então, consegui ter meu escritório, consegui bons clientes
conseguir caminhar sozinho também, dentro do caso empresarial, que é muito desafiadora. E aí como que eu consegui meus primeiros clientes, né? Nada é por acaso. Como eu comecei empreendendo nessa área do marketing digital, assim, de forma bem superficialmente falando, eu comecei sempre a frequentar esses eventos dentro desse nicho. Então eu ia a eventos tanto de topo de funil, quanto eventos mais fundo de funil, como a Craft, por exemplo, eu já cheguei a participar da Craft antes. E os meus primeiros clientes, quando eu comecei a divulgar, vieram desse relacionamento. Inclusive, muitos estão comigo até hoje. Então, por exemplo, a Kelly, que é a fundadora da Portus, me conheceu antes de eu me formar. Então, entre o dia que a gente se conheceu em um evento até ela virar minha cliente, tem um espaço de uns 2 anos. Eu conheci ela lá atrás, muito lá atrás. Está comigo até hoje. E é inclusive a cliente que mais indica clientes dentro do digital. Então, basicamente foi assim. Hoje eu acabei adquirindo experiência tanto de atender pequenas empresas do digital, como empresas muito grandes. Então, meu escritório, por exemplo, por meio dos meus sócios, né, que prospectaram, a gente atende hoje um banco, aberto em bolsa, a área de recuperação de crédito. Então, a gente tem essa experiência dos 2 lados aí, tanto de empresas muito pequenas, que têm aqueles problemas extremamente, cotidianos. Por exemplo, você me questionou sobre a agenda ontem, eu falei que ia ver porque à tarde, e aí seria de manhã, eu inverti, eu vou atender uma moça dona de uma loja que tinha um contrato verbal, por exemplo, com uma distribuidora de roupas, salvo engano, a Hering, e aí eles rescindiram esse contrato verbal, ela tinha exclusividade com eles e simplesmente não tem mais produto para vender na loja dela. Então ela veio me procurar para tentar achar uma solução. Então é isso, a gente atende empresas grandes demais, empresas médias e empresas super pequenas também que faturam 2, 3 milhões por ano, entendeu? Ronan, tenho certeza que um desafio que você já expôs ele aqui pra gente foi sair sozinho, depois chegaram, outros sócios. Hoje analisando, eu gostaria que você contasse um pouco de como é que foi a formação dessa sociedade, mas hoje você analisando quem está pensando em abrir o seu próprio escritório. Já pensaria em sócios para essa jornada? Como é que Uhum. quais seriam, assim, se você pudesse voltar também, quais dicas você daria para quem está pensando em partir para uma advocacia autônoma, digamos assim, mas a formação de um novo escritório, né? Você, por Tá. exemplo, foi no GNPR, escritório que, salvo engano, está com 10, 11 sócios de capital hoje em dia. Então, a gente vê em grandes escritórios um número grande de sócios, né? E muito comum também que um escritório já nasce ali com pelo menos 2 sócios. Como é que foi no seu caso e quais são as recomendações que você tem? Davi, olhando para trás, pegando a experiência que eu já tive, são 6 anos empreendendo, né, já tive empreendimento sozinho, já tive empreendimento em sociedade com uma ou com várias pessoas. O que eu te diria é o seguinte, eu acho muito saudável começar sozinho. Por que eu acho saudável? Porque começar sozinho gera uma coisa muito importante para toda a sua vida, que é o autoconhecimento. Se você fica vamos não precisa colocar tanto tempo. Primeiro, um ponto antes, né, eu sempre defendo que as pessoas que querem, principalmente empresarial, passem por outro escritório estruturado antes para pegar essa experiência de aprender a trabalhar com empresa. Isso é importante. Mas partindo do pressuposto que quem está me ouvindo já tem essa experiência ou vá ter essa experiência, por que eu acho interessante, né? Pelo menos uns 6 meses a 12 meses trabalhando sozinho, porque você vai entender, por exemplo, se você é um perfil mais comercial ou mais estratégico, você vai entender, por exemplo, se tem aptidão ou afinidade por estudar temas como marketing digital, gestão, tráfego pago, essas coisas, ou se você quer ser de fato a cabeça jurídica do escritório, e você vai entendendo quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Por quê? Não faz sentido nenhum você se juntar numa sociedade com uma pessoa que é igual a você. Isso não faz sentido nenhum. Eu brinco que eu comecei minha faculdade lá em Minas, né, e eu vi sociedades surgindo lá que depois que eu já morava em Brasília, já tinha uma experiência, que se eu pudesse falar: "Cara, não faz isso porque vai ser uma burrada", eu falava, mas acabei perdendo intimidade com muitas dessas pessoas. Por quê? Se você bota 2 pessoas iguais dentro de uma sociedade, elas vão ficar igual 2 idiotas olhando uma pra cara do outro e brigando por que cada um vai fazer. Então vamos lá, nós 2 somos bons tecnicamente, ninguém bota cliente pra dentro. Ou quando chega o cliente, a gente vai brigar para decidir quem vai fazer, a gente não vai ter isso já pré-definido. Então, o Davi vai fazer, eu vou fazer, o Felipe vai fazer. Então, essa parte de autoconhecimento é muito importante para que a gente se junte com pessoas que realmente são complementares. E aí a gente tem a complementariedade tanto do ponto de vista de soft skills, então um é mais técnico, outro é mais comercial, outro é mais desenrolado, e com o tempo é saudável que a gente vá
e esse aí o GMPR fez muito bem, e você sabe melhor do que eu, Davi. Vá agregando novas áreas ao escritório de acordo com a necessidade do próprio escritório. Quem dita o ritmo de crescimento do seu escritório muitas vezes é o mercado. Então, por exemplo, eu posso não atender tributário. Se não aparece nenhuma demanda tributária para mim, para eu trazer um novo sócio, abrir essa nova área e investir, pode ser que seja muito custoso e eu não tenha esse sucesso. Mas se eu não atendo, eu comecei a ter toda semana procura de grandes casos de direito tributário, ao invés de eu começar a continuar fazendo isso com parceria, por exemplo, aí faz sentido eu trazer um novo sócio que vai conduzir aquela área. Então, o GNPR, por exemplo, fez isso muito bem. Eu vi a estrutura deles lá, de sempre o quê? Agregar novos sócios que trazem novas áreas para dentro do escritório para pegar demandas que eles já têm. Mais recentemente, por exemplo, no vídeo que a gente gravou com eles trouxeram um cara que saiu do Ministério Público para fazer a área criminal. Esqueci até o nome dele, tá? Mas ele contou a história basicamente. Então é isso, eu pego demandas naturais e vou agregando. Então por isso que, resumidamente, eu defendo que as sociedades sejam construídas de forma lenta, não de forma muito na emoção ou na amizade. Tem que ser um negócio muito racional, como é relacionamento pessoal, casamento, qualquer coisa disso. Ô Ronan, você falou uma questão interessante de olhando para o seu escritório e perfil de cliente, que, pô, nós atendemos um banco listado em bolsa, mas você atende também infoprodutores, pessoas que têm negócios grandes, médios no digital. E o que você percebe de principais diferenças de atender essa variedade de empresários? Porque o empresário, assim, dependendo do segmento dele, muda tudo. Não só o contexto empresarial, mas o jeito, o perfil da pessoa. O que você percebe de diferença nesse estilo de cliente? Tá, perfeito. Primeiro ponto, isso aqui não é uma crítica, tá? É uma constatação que eu tenho de aprendizado empírico mesmo. O empresário do digital, ele não aprendeu a ser empresário. Porque as empresas digitais normalmente surgem de uma pessoa que começou a produzir um conteúdo na internet e construiu uma grande audiência. Eles aprendem marketing, eles aprendem várias coisas, mas eles não aprenderam a ser empresário. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vai para empresas maiores, empresas tradicionais, muitas inclusive, por exemplo, igual o banco, que já tem um jurídico interno estruturado com um time enorme, além de vários escritórios. Então eu não sou o único escritório que atende esse banco, por exemplo. Ele tem vários escritórios em áreas diferentes. Tributário é um, recuperação de crédito é outro, societário é outro, mercado de capitais é outro. Então, são vários escritórios atendendo a mesma empresa. As coisas chegam muito mais mastigadas, muito mais estruturadas. Você não precisa educar o seu cliente muitas vezes. Só precisa executar. Obviamente também são clientes muito mais difíceis de acessar. Eu não acessaria um banco, por exemplo, trabalhando sozinho. Acessei porque tive sócios no meio do caminho que tinham esse acesso. O empresário do digital, o empresário menor, muitas vezes você precisa ensinar ele a trabalhar um pouco mais de forma estruturada. Então, é um trabalho muito professoral também, que é ensinar a ele o que é importante que ele faça dentro da própria empresa, porque ele não vai ter sozinho essa consciência. Então, muitas vezes, por exemplo, do ponto de vista trabalhista, as empresas do digital são completamente desestruturadas, completamente. Por quê? É uma cultura do mercado, é a cultura da pejotização feita de qualquer forma, é a cultura às vezes as empresas até têm CLT, mas acham que a dinâmica de funcionamento vai ser, por exemplo, igual é a de um PJ, em questão de desligamento, em questão de férias, em questão de feriados. Então, o nível de consciência é muito menor. Resumidamente é isso, as empresas do digital e as empresas menores, elas muitas vezes precisam ser educadas. E tem uma outra característica muito diferente, né, em empresas pequenas, você atua diretamente com os donos, com os sócios. Em empresas muito maiores, é uma outra dinâmica, é uma dinâmica jurídica interna, muitas vezes os sócios você nem sabe, ou às vezes é uma empresa com milhares de sócios, por exemplo, igual uma empresa listada na bolsa. Então essa dinâmica é muito diferente também. Só fazer aqui a pontuação, né? Augusto, lá do GNPR, um abraço, meu amigo. Realmente fez uma transição de carreira e fez uma ótima escolha pelo escritório. Ronan, quando a gente fala, né, de sócios e dessa contratação lateral, eu queria explorar um pouco mais sobre essa divisão, esses pactos internos que vocês possuem acerca de comercial, acerca de divisão de honorários. Vocês trataram isso também no conteúdo de vocês, e é sempre um problema em todos os escritórios. Como esse bolo vai ser dividido? Qual a porcentagem que fica com quem capta, com quem executa? Como é que essa divisão, assim, como é que você entende essa divisão, né? Obviamente não precisa, expor a sua divisão no seu escritório, mas sim, quais dicas você daria para quem está montando o seu escritório, está nesse começo de sociedade, quais regras já devem ser estabelecidas entre esses sócios? Perfeito.
Esse assunto, Davi, talvez seja o assunto que seja mais delicado de lidar dentro do tema gestão na advocacia, porque eu ainda não achei um modelo que fosse ideal e se aplicasse a todos os escritórios. E aqui eu estou falando tanto das sociedades em que eu já passei, quanto dos alunos que eu atendo também, que esse é um tema que dá problema rotineiramente entre eles. No AIS de Santa Cruz e Lopes, por exemplo, a gente vivia um modelo em que os honorários eram divididos de acordo com prospecção e execução. Então era dividido em 3 cotas, é muito parecido com o que é o do GMPR, tá? Não tinha a cota de quem prospectou, tinha a cota de quem executava. Se a pessoa prospectava e o núcleo dela executava, ela ganhava essas 2 cotas. E tinha a cota do escritório também. Depois, eu vivenciei, por um curto período, antes de me juntar aos outros sócios, uma sociedade em que o modelo de negócio não permitia isso. Por que que eu digo isso? Porque era um modelo de negócio digitalizado, onde o cliente não vinha por mim, ou por um associado, ou por um sócio. Ele vinha por uma campanha de marketing, por exemplo. E aí eu não consigo associar ele a determinado sócio e falar: "Ah, você foi o prospectador desse caso, então você vai receber uma porcentagem". Então aqui era um modelo, por exemplo, onde a gente fazia divisão por capital social. Eu tenho um bolo de investimento em marketing, eu tenho um honorário entrando desse lado, tiro os meus custos, o que sobra de lucro aqui a gente vai dividir, a gente vai distribuir de acordo com a participação societária de cada um dentro do negócio. E no AMA a gente também testou um modelo mais ou menos assim, tá? Eu, sinceramente, eu não tenho coragem de chegar aqui e te falar qual que é o modelo que eu acho ideal. O que eu acho que são premissas que podem ser adotadas. Se há um modelo 100% digitalizado, eu acho mais saudável esse esquema de divisão por capital social. Então, se são 2 sócios, são 3 sócios, de acordo com a participação de cada um ali, fazer essa divisão. E também uma coisa que os escritórios esquecem, que é o quê? É o tal do prolabore. Muitos escritórios de advocacia confundem lucro com prolabore. E aí, eu, por exemplo, dentro da minha sociedade, tenho pessoas que não têm responsabilidade operacional, nenhuma, zero. Pessoas que não têm responsabilidade operacional não recebem prolabore. Quem tem responsabilidade operacional recebe prolabore. Isso começa a equalizar um pouco, por quê? Que aqui, até como advogado, que eu vejo acontecer muito. Eu, Felipe e Davi nos juntamos para fazer uma sociedade. De início, os 3 estão empolgados. E aí a gente fez 33,33% para cada um e está distribuindo. Entrou R$10.000, 3.300 para cada um. Entrou 100, 33 mil para cada um. Beleza, vai muito bem. Só que aí o Felipe foi e abriu a Law Leather. Ele parou de ajudar a gente no escritório. Só que no final do mês, quando a gente vai distribuir, ele leva os mesmos 33%. E eu e o Davi a mesma coisa. Só que a gente está se matando na operação para tocar o negócio. E o Felipe está lá tocando o outro negócio dele. Então, isso começa a dar muita briga, esse sentimento de injustiça entre os sócios. Isso é o que eu falei, eu já vi muito isso, inclusive, atuando como advogado, aqui não como empresário, mas vendo clientes passando por essa situação. Então, como que equaliza isso? Vamos pegar um prolabore e estabelecer para mim e para o Davi. Felipe não tem obrigações operacional mais, ele vai receber de acordo com a distribuição de lucro, mas tem que ter esse prolabore. Ainda que, contabilmente falando, a gente lance isso como uma antecipação de lucros, tá, pessoal? Para não ter a questão de incidência de imposto de renda. Mas, sendo desproporcional ou não, eu acho que é um modelo mais indicado. Agora, para escritórios que são muito tradicionais, eu acho que o modelo de prospecção e atuação funciona bem também. Então, é o que eu disse, eu não tenho um modelo que eu considere ideal. Eu acho que é muito dependente do modelo de negócio do escritório e das características dos sócios também. Mano, é muito massa. E, bem, você está contando do seu escritório, contou um pouquinho de como foi os clientes que foram surgindo. Me parece que quando o assunto é advocacia empresarial, a prospecção, ela é muito mais de relacionamento do que, por exemplo, de tráfego pago, você citou, né? Você tinha aquela alavanca lá de anúncios, chegava e tal. Isso muda na seara empresarial. Inclusive, a Jus Parceiro, hoje ela está entrando muito mais nesse viés de atender grandes escritórios, auxiliando eles nesse relacionamento através digital do que propriamente a parte de tráfego pago. O que eu queria entender de ti um pouco é, hoje, por exemplo, 2026, quando você olha para a parte de prospecção do seu escritório, quais são as ações que vocês acreditam que vocês têm que fazer ao longo desse ano para conseguir novos clientes, que são aí, obviamente, do ICP ideal do seu escritório? Tem 2 coisas para advocacia empresarial que eu acho que são indispensáveis hoje, tá? A primeira é relacionamento.
e a segunda é conteúdo. Não dá para negligenciar essas duas, na minha opinião. Por quê? Você falou muito do ICP, né, do perfil de cliente ideal. O que traz realmente cliente com o perfil do escritório ou é conteúdo orgânico ou é relacionamento, porque é algo que você consegue escolher o nível. Eu consigo escolher o nível da minha comunicação, consequentemente o perfil de cliente que eu vou entregar. Então, por exemplo, eu sei que um vídeo como aquele do Toguro lá que eu fiz sobre a Mansão Maromba, não vai atingir um dono de um banco. Pô, mas eu sei que o influenciador que assiste aquele vídeo, ele se identifica. Ele fala: "Cara, esse advogado ele tá antenado no negócio, ele conhece realmente a dinâmica". Então eu consigo fazer essa segmentação. Esses 2 eu acho que são indispensáveis para qualquer pessoa que pensa em advogar hoje. Não só no empresarial, tá, qualquer área, mas no empresarial principalmente. Principalmente o relacionamento. Por que eu tô dizendo isso, né? Dá para advogar no previdenciário sem relacionamento? Claro, perfeitamente. Dá para advogar no previdenciário sem nada, só tráfego pago rodando. Plenamente possível. No empresarial não dá. E as coisas elas começam a se unir. Então, às vezes, por exemplo, é aquilo que eu falei, você conhece uma pessoa por meio de relacionamento e ela não te contrata imediatamente. Ela vai te contratar daqui 1, 2, 3 anos, porque ela te segue nas redes sociais, está sempre vendo você lá falando sobre os mesmos assuntos, demonstrando sua autoridade e falando sobre os casos que você atende. Então, esses 2 se retroalimentam muito. Agora, dá para adicionar outros canais? Também dá. Então, por exemplo, o meu escritório, por muito tempo, foi um grande case do nicho de prospecção e desbloqueio de conta de marketplace, tá cheio de matéria nossa, por exemplo, que saiu no Migalhas de decisões ali, tanto sentença, liminares, decisões de segundo grau, acordo no segundo grau, que a gente ganhou em relação ao desbloqueio de conta de marketplace, que é um cliente empresarial também. Isso vinha 100% por tráfego pago. Esse canal eu não acho que é para todo mundo. Esse canal eu acho que é para um número menor de pessoas, mas tem que ver o que combina. E dá para você tentar fazer outras coisas segmentadas, né? Aqui eu vou dar uma dica de coisas que eu vou implementar para mim agora, para o direito empresarial, para minha carteira, daqui para frente, que eu já estou montando. A gente tem 2 subnichos hoje do direito tributário, por exemplo, que são muito fáceis de prospectar para quem é do empresarial também. E aí, uma dica de prospecção. Uma pessoa mandou na minha caixa de pergunta: "Ronan, como que eu prospecto assessoria pelo tráfego pago?". A minha resposta foi: "Não prospecta. Davi, você é dono de uma empresa, aí você vai receber um anúncio meu falando assim: se você é empresário, você precisa de uma assessoria jurídica que faça seus contratos, suas marcas, suas negociações, tudo isso. Que urgência que eu te desperto falando? Nenhuma. Então qual que é o segredo? É captar a atenção dessa pessoa por uma coisa que ela valorize muito. O tributário é um exemplo disso. Então eu trago pelo tributário e depois eu vendo assessoria, vendo contrato, vendo tudo. Quais que são esses 2 serviços? Por exemplo, ontem na pós-graduação em Direito Tributário da Santo Ivo, o Eduardo, que é meu coordenador, falou disso, que é a questão do aumento da base de cálculo do lucro presumido. A gente está com uma série de mandados de segurança em relação a isso para barrar esse aumento. Esse é um serviço, por exemplo, que se você faz uma landing page, posta vídeos ali no orgânico, faz uma campanha de tráfego pago direcionando para aquilo e joga essa pessoa para sua landing page depois do seu WhatsApp, é uma coisa que vai fechar contrato. Eu vou fazer. Já peguei o modelo lá na pós-graduação, já passei para minha equipe do direito empresarial, que eu não tenho equipe de direito tributário interna, só externa, e a gente vai tocar. E a gente vai tocar. Outra, por exemplo, é a questão da tributação, entre aspas, dos dividendos, né, do imposto de renda mínimo, que é um negócio que está super em alta também, que é um problema tributário, mas que tem uma solução societária. Então, esse ponto de vista é o seguinte: como que eu construo, que eu empacoto um serviço jurídico que resolva um problema que realmente chame a atenção desse empresário. Acho que é o grande segredo. Além daquilo que eu já falei, relacionamento não pode ser negligenciado, conteúdo também não. Se eu quiser dar um passo a mais, se eu quiser subir um degrau nessa escada de complexidade de estrutura, aí eu iria para esse ponto de vista, entendeu? Né, você tocou num tópico que também é assunto todos os dias nos escritórios empresariais, assessoria jurídica. A gente vive um certo dilema entre assessoria jurídica e casos, específicos. Por exemplo, me colocar aqui como um exemplo que atuo empresarial, mas especialidade principal societário. O societário, ele pode sim vir a ser uma assessoria jurídica, mas é mais comum que sejam casos específicos. Seja um conflito societário, ou seja, quando os sócios estão nessa fase de namoro que você comentou, e aí vai fazer a estruturação inicial da sociedade. Mas há quem também defende a assessoria jurídica como uma forma de ter upsell,
ali com o cliente. Então você atrai cliente com assessoria jurídica, mantém esse relacionamento e acaba vendendo serviços mais complexos ao longo do tempo para essa base de clientes empresariais, que afinal é o mesmo cliente que você quer, ao longo desse tempo. Como é que no seu escritório vocês enxergam a assessoria jurídica? Vocês têm uma atuação mais ativa em busca dessas assessorias através de relacionamento, por exemplo? Ou vocês percebem que ali o pote de ouro está nos casos específicos com a complexidade maior? Como é que tem sido a sua experiência? E também para quem, voltando, né, para quem está montando um escritório, quais seriam as suas dicas acerca desse assunto? Eu vejo a assessoria jurídica como algo muito positivo. Eu tenho, por exemplo, um amigo, que eu não sei se já passou por aqui, que é o Pablo Arruda, já vi ele fazendo alguma coisa com o Felipe, acho que foi um evento, alguma coisa assim, que ele é totalmente contra, ele fala que ele chama só de advocacia de partido, né, ele fala: "Cara, partido é uma algema de ouro, né, tu fica preso num cliente que te paga pouco, te suga, e no final você não monetiza nada com ele". Eu defendo, mas com a ressalva de que tem que ter um olhar muito criterioso para precificação e para limitação da do escopo de atuação. Tem cliente de assessoria que te suga até a alma, e às vezes você está cobrando pouco dele e vai querer renegociar, ele não aceita. Então, esse é um ponto muito delicado. Agora eu acho que é algo positivo, é muito tranquilo, Davi, você ter um escritório onde você sabe, por exemplo, que se der merda, não sair nem o êxito naquele mês e você não prospectar nenhum cliente novo naquele mês, as contas estão pagas e você ainda tem um seu garantido ali para distribuir. Então eu acho saudável. Agora, eu, por exemplo, eu já dei consultoria para escritórios que viviam 100% do modelo de assessoria, e na última linha da DRE o lucro era zero, a conta não fechava. Por quê? Serviço de alta complexidade, mão de obra extremamente cara, um desalinhamento muito grande de precificação, no final não sobrava nada. Então, o modelo que eu defendo e que eu tento fazer no meu escritório é o seguinte: eu não vendo assessoria geralmente de primeira para o cliente, eu tento monetizar ele por algum serviço pontual primeiro. Por exemplo, a gente falou de empresas muito pequenas, imaturas. Se uma empresa chega muito imatura para mim, não tem contrato de nada, não tem uma marca registrada, o tributário está desalinhado, está tudo desalinhado, eu pego essa empresa pequena, que não vai ter condição de me pagar muito, e boto ela ali numa assessoria de 4, 5 mil reais, eu sei que nos primeiros meses eu vou me matar de trabalhar para organizar toda a casa, e depois a demanda dela vai acabar e corre o risco, inclusive, dela pedir a rescisão do meu contrato. Então, esse trabalho inicial, geralmente eu tento vender ele como um pontual, parcelo para o cliente. Eu já tive casos, por exemplo, em que o cliente pagou um pontual parcelado, depois procurou assessoria e ele pagava as 2 coisas, ele pagava a parcela do pontual que ele fechou lá no início e pagava também o mensal dele da assessoria. Se eu faço isso direto na assessoria, eu não ganho, eu não monetizo 2 vezes. Então, eu vou acabar fazendo todo esse trabalho que custaria 10, 20, 30 mil reais, a depender do caso, eu vou fazer ele de graça dentro de uma assessoria. Então, sim, são esses cuidados. Eu defendo um modelo misto, híbrido, tem que ter assessoria, porque eu acho que é importante para pagar as contas, mas desde que tenha essa especificação e esse escopo muito bem definido, e tem que ter serviço pontual também. E eu tento levar essa regra de não empurrar uma assessoria no meu cliente de primeira. Primeiro, até porque assessoria é casamento. Eu não sei se eu vou gostar de trabalhar com aquele cliente. Tem cliente que é chato, cara, é insuportável. Então é melhor para mim vender um serviço pontual para ele resolver o problema e depois ele segue a vida dele lá e eu sigo a minha aqui. Então eu sigo mais ou menos essas regras. Tenho, gosto, tenho esse cuidado, tento ter, às vezes a gente erra, tá? Tento ter esse cuidado com precificação e tento, às vezes, sempre que dá, monetizar em outra coisa pontual antes de monetizar numa assessoria. Muito bacana. Ronan, não sei se você percebeu, mas, o legal do podcast é que eu e o Davi, a gente fala tendo uma linha um pouco diferente das perguntas, muitas vezes, e o que eu acho que enriquece bastante. Até porque o Davi, ele tem uma experiência e vivência da área empresarial. E por que eu tô comentando isso? Porque eu vou puxar um lado agora, e Davi, assim, fique à vontade para voltar para o escritório depois, a questão empresarial. Mas eu quero puxar um lado, porque você citou os influenciadores, citou a Santo Ivo, que é sobre essa ideia de direito da influência. Vocês estão lançando uma pós sobre esse assunto, e aí são 2 perguntas, né, aqui nesse pacote. Como que surgiu a sua entrada na Santo Ivo? Se puder comentar um pouco, assim, por que foi mexer com isso, qual que é a ideia por trás, etcétera. E depois esticar para o que é essa pós direito da influência? Por que vocês apostam tanto nela? E, modéstia à parte, assim, eu conheço várias pós e vocês são os únicos que estão
defendendo isso e trazendo isso como uma novidade. Eu achei fantástico, nunca tinha visto e tô curioso para saber um pouco mais dos bastidores. Bacana. A minha entrada basicamente foi o seguinte, né, eu nasci para o empreendedorismo com educação jurídica online, então esse combo, educação online com marketing digital. Então eu já vinha dessa experiência. Em determinado momento da minha vida, fiquei de saco cheio disso e falei assim: "Ó, só vou advogar, eu sou advogado, é isso que eu sou e pronto". E fiquei só advogando por mais de 1 ano. Nesse meio tempo, o Summer, que é seu sócio também, né, na Lorena, ou eu não posso falar isso? Posso, né? Pode. Pode. O Summer, que também é sócio aí na Law Leather, abriu uma faculdade. Ele ficou 2 anos tentando conseguir o credenciamento direto no MEC, né, se habilitar no MEC, conseguiu, e o negócio ficou lá meio parado, não tinha quem tocasse. Summer muito esperto, sabendo que eu não queria me envolver com essas questões de marketing, etc, me chamou para dar aula, porque ele sabia que dar aula era uma coisa que eu queria. Ele falou: "Cara, abre esse curso aqui, faz só esse curso", que era o curso de Direito da Influência. Por que que ele teve essa ideia, né? A ideia foi dele, 100%, tá, não foi minha, eu só executei. Ele teve essa ideia porque segundo ele foi num almoço com algum aluno um dia, que falou para ele que atuava com o direito da moda. Ele falou: "O que que é esse tal direito da moda?". Ela começou a explicar, ele foi entendendo, entendendo, no final ele falou assim: "Ó, na verdade você não atua com o direito da moda, você atua com o direito da influência". E aquilo ficou na cabeça dele, ele teve essa ideia e pronto, abriu uma pós-graduação lá em direito da influência. Então foi assim que eu entrei na faculdade, e aí depois tem uma frase que fala, né, que o leão pode perder os dentes, mas nunca perde o faro. Então eu acho que eu tinha perdido os dentes em relação ao tesão de empreender mesmo sem ser como advogado, e aí quando eu voltei, comecei, aí resolvo um probleminha aqui, quando eu vi eu estava resolvendo todos os problemas da faculdade, virei o diretor e aí virei sócio deles lá também depois e estou muito satisfeito, muito contente com isso. É um negócio que a educação em si é um negócio que me dá muita alegria, assim, ver o resultado na vida de outras pessoas. E agora especificamente respondendo a sua pergunta sobre o que que é essa tal área do direito da influência. Não é uma área do direito, é um termo mercadológico que engloba assim, uma dezena de áreas em torno de um perfil de cliente, que é o perfil de cliente que vende e monetiza pela internet. Então quem que a gente vai atender dentro dessa área? A gente atende o influenciador, a gente atende a marca tradicional que vende no digital, a gente atende o infoprodutor, às vezes a gente atende a marca tradicional que não vende pela internet, mas usa a internet como um canal de branding. Posso dar um exemplo? Academias. A academia não vende pela internet, ela vende um serviço físico. Só que ela usa muitas vezes, inclusive essa estratégia de influenciadores, para gerar desejo, gerar demanda para dentro daquela academia, que é um serviço físico. Então a gente vai atender tudo, startups a gente atende, os infoprodutores, como eu disse. Então, todo mundo que de alguma forma usa o canal digital como venda, awareness, branding, qualquer coisa, pode ser nosso cliente. E aí quais são as áreas jurídicas envolvidas? A gente tem as principais, primeiro, direitos da personalidade, uso de nome, imagem principalmente, licenciamento, essas coisas. A gente tem direitos autorais, a gente tem a parte de direito, de propriedade intelectual e industrial, marcas, software, etc. Aqui a gente, por exemplo, nem fala sobre patentes, por quê? Cara, patente dentro do universo de internet é quase que inexistente, é uma coisa muito mais das empresas tradicionais, das indústrias, etc. A gente tem a parte de contratos, que na minha opinião talvez seja a principal. A gente tem a parte de societário, então, por exemplo, Davi que atua com societário sabe muito bem, o modelo muito em alta hoje em dia de estruturação societária é o de Media for Equity. Inclusive, é a minha aula de domingo na imersão. Esse próximo domingo, não sei quantos vai ao ar, mas dia 8 de fevereiro agora, a gente vai fazer 7 e 8 de fevereiro, e a minha aula no dia 8 é sobre Media for Equity. Então a gente tem societário, e aí a gente tem algumas áreas que não são as áreas principais, mas são correlacionadas também, porque de alguma forma envolvem o influenciador. Direito penal digital, direito do trabalho também tem alguma relação, direito tributário também tem alguma relação, o direito digital tem muita relação, eu até colocaria o digital entre as principais, tá? Mas basicamente é isso, esse conjunto de áreas que de alguma forma regulamenta a atuação de pessoas e empresas que usam a internet como um canal de venda ou distribuição. E foi Não, com o nome porque ninguém usava antes, né, então a gente foi o primeiro a usar o termo. é, o direito, né, esse direito da influência, eu conheci através do BI, na verdade, através eu faço aqui menção também do Douglas Moura,
que também atua aqui em Goiânia com direito de entretenimento, né, artistas principalmente. E eu achei muito interessante, porque quando eu tive esse contato, eu percebi que eu também tinha que ter uma análise não só de área, mas de mercado. Então, a gente está acostumado desde a faculdade a, não, eu trabalho com direito societário, eu trabalho com trabalhista, com previdenciário, mas aí há uma mudança. Não, eu não atendo apenas uma área do direito, eu atendo uma parcela do mercado. E aí eu vou adaptar as diversas áreas que você citou muito bem aqui para atender essa parcela do mercado. Qual a sua perspectiva acerca dessa análise? Todo advogado também deve fazer essa análise de, além das áreas do direito que eu atuo, eu também devo mirar uma parcela específica do mercado, que eu acho que isso muda um pouco o jogo e a análise de como o advogado se posiciona, né, perante terceiros, não apenas com uma área do direito, mas com atendendo uma área. Ó, eu chego para o empresário e falo: eu conheço a sua história, eu conheço o seu mercado e sei as necessidades do direito que você precisa. Como é que essa análise tem sido para você e dentro do seu escritório? Davi, na minha opinião, o advogado empresarial do futuro é generalista. Ele é generalista dentro do direito e ele é generalista também fora do direito. Vou te explicar. Quando eu digo generalista, a princípio esse termo ele soa de forma negativa, né. O generalista geralmente é a pessoa que sabe pouco sobre muita coisa. Aqui, cara, é o contrário, é saber muito sobre muita coisa. E alguma coisa sobre outras. Então, por exemplo, eu não sou um expert em trabalhista, mas eu tenho alguém dentro do meu escritório que resolve o problema trabalhista. Eu tenho que ter. E eu tenho que saber o mínimo para conseguir conversar com um cliente sobre isso. Porque eu converso, fecho e boto outra pessoa para resolver. Então eu preciso ser generalista dentro de um mercado. Por quê? As dores dentro de um mercado são repetidas. Eu tenho alunos, por exemplo, que atuam com direito médico. Tudo bem, é uma excelente área, juridicamente falando, direito médico. Mas não dá para sustentar uma advocacia em direito médico atuando só com responsabilidade civil do médico, por exemplo. Eu tenho que saber tributário para o médico, eu tenho que saber societário para o médico, eu tenho que saber contratos médicos, eu tenho que saber tudo. E aí, e se esse médico vai para a internet? Eu tenho que saber também uso de imagem, nome, direitos autorais, eu tenho que saber tudo que envolve a atuação dele. Então, eu estimulo sempre os meus alunos a ir por esse caminho. É a única forma que eu acho que funciona? Não, eu acho que é a mais fácil para quem está começando, é a mais democrática, que seria escolher um nicho de mercado, mapear todos os problemas e oportunidades do mercado e se tornar especialista em algumas. Então, por exemplo, a minha especialidade primária é societário, mas eu vou entender também de contratos, de marcas, vou entender de vários outros assuntos correlacionados, ou vou ter alguém dentro do meu escritório que entenda. Para quem está começando, na minha opinião, é mais democrático. Só que para quem já está mais avançado, por exemplo, então eu tenho o caso dos meus sócios que atuam com execuções, que a gente é contratado só para fazer execuções. Esse banco, por exemplo, que eu falei que a gente atende, só execuções. A gente nunca falou sobre outro assunto com eles. Por quê? Porque é aquilo que eu disse, eles têm um escritório para cada demanda. Então, qual que é a minha percepção? Para empresas de pequeno e médio porte, o advogado generalista tende a ser mais valorizado. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de concentração da resolução dos problemas no mesmo lugar. Eu digo, inclusive, que se o cliente pudesse ter contabilidade e jurídico e BPO tudo no mesmo lugar, ele faria. Por quê? Para ele só existe a caixinha do burocracia. Então, tudo que está na caixinha do burocracia, quanto mais eu puder concentrar para eu ter que falar com menos pessoas, melhor. Por questões legais, a gente não pode vender, né? Advocacia junto com contabilidade, mas se pudesse, seria maravilhoso. Então, pequeno e médio porte tem essa cultura de concentração. Agora, se você já é um cara extremamente reconhecido e bem relacionado, aí dá para ir para a área só aquele recorde jurídico, como por exemplo o Léo lá no Honorato atuando só com conflitos societários. Aí dá. Mas para quem está começando, eu não diria que é o caminho mais fácil, não. Eu diria que esse caminho de escolher um nicho de mercado, entender todas as dores daquele mercado e ser um generalista, eu sempre faço aqui bem entre aspas, dentro daquele nicho. Ô Roman, a gente tá muito massa o papo, né, é do zero ao empresarial. Você já comentou por alto, mas talvez eu gostaria que você linkasse, assim. Que você acredita que na sua trajetória você errou, e aí você é professor, né, o professor tem aquela coisa de não querer ver o aluno errar aquilo que ele errou, assim. Se você pudesse elencar aí 3 grandes erros que você acredita que fala: "Caraca, eu não queria ter errado nisso, mas ok", assim, e você tenta repassar para os seus alunos. Quais seriam eles? Vamos lá, eu vou pensar em um enquanto vou pensando em outros. O primeiro, cara, é uma questão de personalidade. Eu sou uma pessoa de personalidade forte e por muitas vezes essa minha personalidade ultrapassou barreiras aceitáveis.
Então, esse acho que é o meu primeiro grande erro, que é o quê? Relacionamento interpessoal. Passar do ponto muitas vezes, ser mais grosso do que deveria. Então, essa é uma coisa que se eu pudesse voltar no tempo, seria uma das poucas coisas que eu mudaria, por exemplo, dentro da minha trajetória. Só que por outro lado, apesar de ter uma dificuldade grande com relacionamento, eu sempre fui uma pessoa muito leal e honesta. Então, eu tenho um relacionamento muito forte com um grupo de pessoas que foi muito importante para mim, como por exemplo, André, Summer, Jailton e Pablo. São ali 4 pessoas que eu admiro e respeito muito, são meus conselheiros, e já errei com eles, e ainda assim somos amigos até hoje, e o que eu precisar, por exemplo, eu sei que eu posso chamar. Então esse é um grande erro, a questão de personalidade, de ser muito explosivo muitas vezes, de ser grosso às vezes, então esse é um erro que eu diria. O outro, cara, eu acho que é um erro quando eu comecei a ganhar dinheiro, e aí isso é muito comum entre pessoas que começam a ganhar dinheiro mais do que o normal quando ainda são jovens, que é lidar com ego e arrogância. Então, pensa só, né, uma pessoa que veio do zero, eu durante a minha faculdade eu tinha R$ 600 de bolsa estágio basicamente, e aí de repente comecei a ganhar cifras, assim, bem volumosas. Aquilo me gerou uma dificuldade de lidar comigo mesmo muito grande, que me levou a decisões, por exemplo, como eu já disse anteriormente, decisões baseadas em ego e arrogância, de querer às vezes sair precocemente de uma sociedade, etc. Eu acho que esse foi um grande erro, e esse período que eu fiquei sozinho foi muito bom para isso também, sabe. Então acho que esse é o segundo. Agora o terceiro, deixa eu pensar, cara, eu acho que eu vou te pedir para responder no final, vou pensar em alguma coisa, que acho que esses 2 são muito marcantes da minha trajetória, mas eu vou pensar no terceiro aí e te falo até o final do episódio. Não, mas eu já vou aproveitar o tópico que você acabou de citar acerca de dinheiro. O as já s Você começou falando: "A advocacia é instabilidade". Então quem quer estabilidade, aquela estabilidade verdadeira, amigo, concurso. Porque na advocacia, isso talvez algumas pessoas que estão nos assistindo não passou, que é, ainda que o contrato esteja assinado, você não sabe se o cliente vai pagar hoje, amanhã, daqui 15 dias, daqui um mês, e também você não muitas vezes não vai querer executar aquele contrato na tentativa de manter um relacionamento. Então assim, até que o dinheiro caia na conta, é instabilidade. E isso sim, o nível de inadimplência ele vai existir, menor ou maior, mas a inadimplência daqui de alguns dias vai existir. E isso pode tirar o sono de muita gente, e você tem que aprender a dormir com esse barulho dentro do seu escritório. Mas eu queria aprofundar nesse tópico um pouco, é um tópico muitas vezes não abordado, que é sobre do relacionamento com o dinheiro do advogado. Quais são as dicas que você pode dar acerca de, sei lá, de reserva de emergência, a pensar financeiramente o seu escritório, o custo de colocar um colaborador fixo no escritório e às vezes pensar em uma parceria, dando um percentual. Qual é o racional financeiro que você aprendeu e que você gostaria de ter aprendido ou escutado de alguém um pouco mais cedo na sua trajetória? Perfeito. Só para fechar esse parênteses, eu lembrei de um terceiro ponto que eu acho que poderia ser um importante, que a gente já comentou aqui hoje, que é entrar precocemente em sociedades. Então, as minhas sociedades que mais deram certo foram as que eu demorei mais tempo de namoro até virar sócio. As que deram mais errado foi as que na ansiedade, na impaciência, vamos fazer e vamos executar, e aí, tomar essa decisão precocemente. Então, eu acho que isso que eu diria como um terceiro grande erro. Daria mais tempo de relacionamento pré-societário antes de entrar de fato no contrato social dos negócios. E de levar isso a mercado, divulgar, associar a imagem, a marca e etc. Esse seria o terceiro. Agora, sobre a pergunta do Davi especificamente, o advogado em si, ele já não entende acho que muita coisa de finanças e de gestão e nada disso. Então eu partiria do ponto muito básico. O primeiro é, esse aqui eu me sinto até mal falando, porque pra mim é muito banal, mas eu conversando com outros advogados eu vejo que não, que é separar PJ da PF. É um erro muito grande. Isso aqui, inclusive, para quem é autônomo, você trabalha sozinho, beleza, mas separa o que é PJ da PF. Por quê? Advocacia, é o que o Davi falou, é instabilidade e é incerteza. Eu tenho um exemplo no escritório, por exemplo. A gente tem uma execução em que a gente já bloqueou o valor já está depositado em juízo, e a gente está há um ano esperando a secretaria disponibilizar o levantamento. Ou seja, nosso o dinheiro do cliente está travado e, consequentemente, os honorários do escritório também.
por uma questão que é 100% alheia ao nosso controle. Não tem como eu controlar. Então, já despachamos 1 milhão de vezes, peticionamos e a gente deu azar do processo cair na pior vara que eu já trabalhei na minha vida. Simplesmente não avança, o negócio não anda. É anos e anos de execução e não anda. Então, é muita estabilidade. Ou então as pessoas que atuam em áreas de êxito, né? Execução é uma área muito de êxito, societário geralmente tem muito êxito vinculado também. Então, aqui a gente nunca sabe quando esse dinheiro vai entrar. Qual que é a minha dica? Tenha um colchão financeiro dentro da PJ. Esse é o primeiro. Por quê? Se por alguns meses você não conseguir uma remuneração desproporcional, ou que seja um êxito entrando, ou uma entrada de um grande cliente, a sua PJ consegue se manter. Então, por exemplo, um erro muito comum é começar campanhas de marketing e pausar por falta de verba depois. Então, tenha esse planejamento. Pelo menos 3 a 6 meses de custos pagos do escritório. E nesse momento, se já for possível, se a estrutura do escritório já permitir, o ideal, na minha opinião, é ter uma remuneração para o sócio que seja fixa. Então eu defini que eu vou tirar 5.000, 10.000, 15.000 todo mês. Eu vou tirando isso, vou acumulando caixa. Periodicamente, 3 em 3 meses, 6 em 6 ou a cada ano, eu pego o excedente e distribuo, mas sempre deixando pelo menos um valor que cubra 3 a 6 meses das minhas despesas. Essa seria a primeira. E aí a segunda, cara, isso aqui eu vivi na pele, tá? Então é uma dica que eu dou de quem realmente passou por isso. Quando começar a ver o dinheiro na pessoa física, espera um pouco para aumentar padrão de vida. Tenta ficar pelo menos sempre um degrau abaixo. Então, cara, você tem dinheiro para já ter um carrão? Beleza, pode ter lá a Mercedes? Espera, compra um carro, compra um Corolla antes, mais antigo, compra um carro menos custoso, tem uma Tem manutenção. um BID? Cara, o BYD eu não diria ainda não, porque o BYD é um carro que é uma marca nova, é muito incerto, a gente não sabe pra onde vai. E é um carro que tem uma desvalorização muito grande, inclusive, depois que sai da loja. Mas pega carros que são tradicionais. Eu, por exemplo, o meu primeiro carro, eu errei muito, mas eu acertei também. O meu primeiro carro que eu fiquei com ele por 2 anos foi um Toyota Yaris. O carro era um tanque de guerra, cara. Ele não corria, ele não tinha emoção, ele não era bonito, ele não era nada. Mas em 2 anos com o carro que eu gastei, deve ter sido no total 2.000 de manutenção preventiva só. Não gastei nada com o carro. Nem o pneu furou, pra vocês terem uma noção, assim, de tão indestrutível que era o Toyotinha. Fiquei com ele por 2 anos. Aí depois foi quando eu comecei a desandar. Aí fui comprar carro mais caro, pô, é problema pra caralho. Toda hora. Eu tinha o meu último carro agora, sem ser o atual, eu devo ter gastado uns R$ 15.000 de roda que quebrou, pneu que estourou, todas as merdas. Cada... Cara, eu bati num cavalo na rua aqui, o retrovisor custou R$ 6.000, cara. Naquele dia eu decidi vender meu carro, falei: "Não, não tem base, eu gastei 2 anos de PVA aqui agora, numa batida de retrovisor". Então seria isso, espera um pouquinho para subir o seu degrau, porque cara, gosto não retroage. Uma vez que você acessou determinadas coisas, você não consegue voltar. Então, por exemplo, tá morando num apartamento muito bom, para você sair para um apartamento menor ou mais mal localizado, é difícil pra caramba. Então foca nesse início em ter um colchão financeiro também na pessoa jurídica e na pessoa física, além do da pessoa jurídica. Colchão financeiro nos 2, espera um pouquinho para subir o padrão de vida e, como eu disse, vai tentando ficar um degrau abaixo. Ô, Ronel, eu tô, até olha aqui, ó, um lembrete importante, porque no episódio nosso que a gente faz, e a gente vai chegando mais ao final, a gente pede pro convidado indicar 3 pessoas que ele acredita que para nós faça sentido ter esse papo. E eu questão de ti, cara, assim, quem você acha que, assim, 3 advogados empresariais que faria muito sentido a gente trazer para essa conversa, para contar um pouco da história, e não só da história, mas também dar essas dicas que você tá dando aqui. Acho que é legal, ô Renan, porque tem dicas que você dá que servem para estudantes que estão ali querendo, são estagiários de grandes escritórios, e no sentido para empresários também. Eu acho que, além de advogado, você é empresário. Pois bem, quem seriam essas 3 pessoas que você poderia indicar para nós? Posso ser bairrista aqui e indicar pessoas vinculadas à faculdade? Com Vamos certeza. lá. O primeiro, ele não é um cara do empresarial. O escritório dele atua com outro nicho, mas entende tudo sobre prospecção de clientes pela internet. Então, se vocês quiserem fazer um episódio especificamente sobre isso, é o cara que coordena o nosso MBA hoje, que é o Sérgio Merola, inclusive de Goiânia, vizinho aí do Davi. Então, o Sérgio seria o primeiro. Tem um outro coordenador das nossas pós,
que ele na internet ainda é desconhecido, mas no offline o cara é um monstro, que é o Eduardo Vaio, que é um tributarista muito forte. Então eu indicaria ele também. Deixa eu pensar em algum que seja mais conhecido na internet, né, porque apesar de eu conhecer os advogados famosos todos aí, eu tô indicando só os menos conhecidos, né, apesar do Sérgio ter muita audiência também, mas o Não, Eduardo mas não tem problema não, a gente também gosta, né, e tem conversado muito com quem vive o offline muito forte, então pode sim, ficar à vontade. importante. Eu sempre falo isso, porque eu acho que é importante para provar que não existe só uma forma de fazer o negócio dar certo, existem várias. Tem algumas premissas que são aplicáveis a todas, mas existem formas diferentes. O terceiro nome, cara, eu acho que seria o do Pablo Arruda. Eu acho importante que a galera ouça o Pablo Arruda aqui, porque alguns dos conselhos mais fortes que eu recebi na minha vida foram dele. E muitas vezes, às vezes eu tô com um cliente, tô precificando algum contrato, parece que eu ouço a voz dele falando no meu ouvido aqui alguma coisa e eu mudo o que eu tô fazendo, subo um preço, su aprender a ser mais firme com o cliente, por exemplo, foi uma coisa que eu aprendi com o Pablo, que é o ser firme sem ser desrespeitoso, né, que é marcar sua posição realmente. Então, às vezes eu tô numa situação em que eu tô vendo que o cliente vai fazer uma merda, eu falo: "Ó, você quer fazer? Vamos fazer, mas vai dar merda. Eu tô te avisando, eu tô deixando bem claro que vai dar merda". E tem coisa que eu falo: "Não, isso aí eu não faço, isso aí ultrapassa os limites", por exemplo, isso que eu nem sei se eu poderia falar, mas cliente que às vezes joga no ar uma possibilidade de suborno. Fala: "Cara, isso aqui ultrapassa, assim, todos os limites possíveis e imagináveis, éticos e morais que eu tenho na minha vida. Então, demissão, vai embora, caça outro escritório". Então, o Pablo me ensinou muito sobre isso. Seriam esses 3 nomes. O Sérgio, que eu acho que é bacana para vocês entenderem mais essa questão de prospecção pela internet. O Eduardo, meu coordenador de tributário, e o Pablo, que foi um amigo de longa data aí, foi um dos primeiros que eu conheci também quando eu comecei minha jornada, que é um cara que já me trouxe muitos ensinamentos. Seriam esses 3. Ana, para a gente finalizar, eu acho que tem uma pergunta interessante que é: qual ensinamento, qual aprendizado está ecoando aí na sua mente ultimamente? Qual foi aquele aprendizado que você falou: "Cara, ou essa frase tá batendo, assim, eu fico relembrando ela". Você tá vivendo algo nesse sentido, assim? Eu pensar um conselho, mas acho que a gente já falou vários aqui, mas um aprendizado recente que você acha: "Cara, esse aqui ficou ecoando na minha mente e é importante também compartilhar isso com as pessoas". Ah, essa pergunta é boa, eu poderia responder ela de vários pontos de vista, né, eu poderia dar uma resposta técnica, poderia dar uma resposta mais motivacional, uma mais emocional, acho que tem várias coisas. Mas, de verdade, eu acho que, assim, de tudo que eu fiz na minha vida, o que mais me deu ROI foi ser uma pessoa, leal e honesta e valorizar muito os relacionamentos e valorizar muito e honrar muito quem me ajudou desde o início. Então eu acho que é isso, né, às vezes tem pessoas que são muito líquidas nas suas relações e elas, fecham portas e abrem outras para seguir a jornada de forma muito tranquila, muito fácil, né. "Ah, beleza, então é isso, segue sua vida, segue seu caminho, que eu sigo o meu aqui", e eu tento fazer diferente na minha vida. Como eu disse, apesar de ter meus problemas temperamentais também, eu acho que essa característica de ser uma pessoa muito leal e honrar muito quem me ajudou foi uma das coisas que realmente mais me deu retorno na vida. Então, eu acho que é isso, cara. Cultive muito bem os seus relacionamentos. E qualquer tipo de relacionamento, tá? Não só o relacionamento baseado no interesse profissional ou financeiro. Muito bacana. E, Ronan, você comentou do Pablo, ele participou do nosso congresso, a gente fez ano passado, foi disparada a melhor palestra. Ele é um baita de professor, né? E ele consegue trazer uma aula com teorias de uma linguagem simples, né? Que você, pô, ele trouxe muito exemplo. Ele abriu conversa de WhatsApp que ele tinha com o cliente, como que ele era duro nesse sentido, né? Explicando muito que, pô, preço é posicionamento. Então você cobrar mais caro é se posicionar também, então foi bem especial. E é o cara que eu espero que aceite o convite de estar aqui conosco. No mais, Ronel, foi Só um parênteses, só um parênteses. Você viu a mensagem que eu mandei no grupo da Craft ontem? não vi. O que que você comentou lá? Fui dar uma olhada, mas um colega nosso lá falou: "Pessoal, pedi um orçamento aqui de um escritório de advocacia, mas achei muito caro. Vocês têm mais algum para indicar?" Aí eu respondi, falei: "Cara, eu até consigo te ajudar, né, eu atuo nessa área, mas se você achou
meu colega caro, provavelmente você vai me achar mais caro ainda. Então, não sei se seria o caso, não. Essa é uma vez que, por exemplo, o Pablo estava na minha cabeça falando aqui inconscientemente. Agora você tocou nisso, e antes de encerrar, comenta um pouquinho dos aprendizados que você tem de precificação. Eu acho que isso é uma cereja do bolo para esse episódio legal, cara. Que você percebe? Porque, é e aí é uma visão mais minha, assim, me parece que cada vez mais com IA, com acesso à informação, as pessoas estão desvalorizando um pouco aquilo que é a precificação do advogado. E claro, a concorrência, né, muito advogado ruim, às vezes, também no mercado, precificando muito barato. Vamos colocar a cereja nesse episódio. Precificação pra ti, como que você trabalha isso? Ó, acho que é uma boa pergunta para encerrar, a gente já estava finalizando, né, mas vamos lá. Primeiro é o seguinte, de forma prática, eu gosto muito de ser sempre muito prático. De onde que vem o cliente? Você precisa saber, porque o cliente, por exemplo, que vem de uma indicação, ele normalmente estará apto a pagar um preço parecido, se a demanda for parecida, com o que quem indicou pagou. Então, eu fiz a dissolução societária do Davi, você vai fazer a sua agora. Cara, quando o Davi me indica, ele fala, ele me cobrou 50.000, ele me cobrou 500.000, ele me cobrou 5 milhões. Você já chega sabendo. Quando esse cliente vem de rede social e te acompanha por um tempo, ele também vem ancorado pelo seu posicionamento. Então aqui ele já chega sabendo que ele vai ter que pagar mais caro, por exemplo. Ou que não, ou que o seu posicionamento é um posicionamento de desvalorização. Eu vejo muito isso. Tem Instagrams viralizados nas redes sociais, mas que eu, por exemplo, não teria coragem nunca de fazer, que são aqueles conteúdos humorísticos que colocam muitas vezes o advogado numa posição de inferioridade. Não vou citar nome nem nada aqui, quem tá me ouvindo já viu e sabe mais ou menos do que eu tô falando. Porque sempre, eu sou um jovem advogado, desafios de um jovem advogado. Porra nenhuma, quando eu peguei o meu AB, a última coisa que eu queria é que alguém soubesse que eu era jovem advogado, entendeu? Eu quero que ela ache que eu tenha 10 anos de advocacia. Eu não quero que ela ache que eu tenho 10 meses, eu tenho 10 dias. Então, esse é o primeiro ponto, analisar de onde ele está vindo. Se o seu posicionamento na internet é adequado, ele está apto a pagar mais caro, se ele vem de indicação também, ele está apto a pagar mais caro. Só que, consequentemente, ele está mais vinculado à sua imagem. É uma pessoa que vai querer a sua presença naquela demanda, sempre. Ele não vai querer falar com o seu associado, ele vai querer falar com você. Só que eu tenho casos, por exemplo, em que eu não sei nem o nome do cliente, o cliente nem sabe da minha existência. São os casos, por exemplo, de tráfego pago. Ali, eu sei que, normalmente, ele não vai estar apto a pagar tão caro. Então eu adequo. Essa seria a primeira dica. Se eu vou ter muita vinculação, a minha imagem cobra mais caro, porque ele está pagando por mim. Se eu não vou ter vinculação, cobrar mais barato não desvaloriza a minha imagem. Então, beleza, aqui eu posso cobrar mais caro, como por exemplo os casos de tráfego pago. A segunda questão é o seguinte: tem cliente que é interessante você ter na sua carteira, mas que o momento dele talvez não permita cobrar honorários tão caros. Isso acontece muito no meu escritório, né, na minha atuação, geralmente em estrutura societária de acordo de sócio. O cara vai botar o primeiro sócio no negócio, o negócio dele ainda é pequeno, mas é um negócio que às vezes tem potencial de crescimento. E eu sempre falo, né, no empresarial, quando o seu cliente muda de mesa, você como advogado muda de mesa junto com ele. Então, às vezes, você está advogando por um pequenininho aqui, ele cresce, você entra numa mesa ele tá nos 6 dígitos por mês, ele passa por uma mesa de 7, 8 dígitos por mês, você muda junto com ele. No nicho de influenciador isso acontece muito também. Então é tentar entender se o cliente tem potencial futuro ou não, mas tem uma regra que eu uso. Sempre que eu cobro algum caso, faço uma precificação que é menor do que o meu padrão, eu sempre faço o cliente sentir que eu estou fazendo um favor para ele. Por quê? Se eu não deixo isso muito claro, eu ancoro naquele cliente uma precificação para baixo, uma desvalorização. Então eu deixo sempre muito claro, falei: "Cara, vou ser sincero", isso eu falo várias vezes, tá, vou ser sincero, ó, se eu for te cobrar hoje aqui o valor que é o que eu cobro normalmente, não tem como. E isso geralmente eu falo abertamente, porque eu sempre falo de faturamento com os meus clientes. Então, quando um cliente chega, uma das primeiras coisas que eu quero saber é qual que é o faturamento pós da empresa dele. Então eu falo: "Ó, se eu for te cobrar não vai fechar a conta para você, só que eu acredito no projeto". Ou eu peço uma contrapartida, eu sempre deixo muito claro que para ele eu estou fazendo uma abertura que não é o normal, não é o padrão, para que ele venha ancorado. E aí isso já lá na frente é até um gatilho de reciprocidade. Então essa é a segunda coisa, né, se for dar um desconto, deixar muito claro para aquele cliente o motivo do desconto.
O Pablo fala muito isso, né, você nunca pode dar desconto na sua vida só pelo desconto. "Ah, não fechou, então eu vou te dar um desconto". Cara, não, se eu joguei uma proposta de 100.000 e o cliente achou muito caro, eu não posso de jeito nenhum descer para 60, para 70. Isso rompe inclusive a a relação de confiança entre você e o cliente, porque o cliente pensa: "Pô, se ele aceitaria 60, ele jogou 100 para ver se colava, se colasse eu ia pagar 40.000 a mais". Então isso também é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, que é de dar os descontos. E deixa eu ver se eu tenho alguma última. E a última é o seguinte, cara, essa eu falo muito com os meus alunos: precificação é algo progressivo e é tentativa e erro. Então, não existe regra escrita em pedra, nada disso. A dica seria: cara, tá começando a sua carreira? É ok precificar para baixo, é ok precificar abaixo da média do mercado. Por quê? Nesse momento é mais importante para você ter os clientes e ter os cases, porque um cliente vai gerando o outro. Só que tem que ser uma regra dentro do escritório, de tempos em tempos, sempre subir a régua da precificação. Então é uma demanda que eu cobro 5 hoje, eu tenho que ter uma meta de começar a cobrar 6 no próximo trimestre, eu tenho que ter uma meta de cobrar 7 no próximo trimestre, até eu conseguir chegar em 30, por exemplo, numa demanda. Aqui eu tô falando de demandas simples, né, demandas mais básicas. Então essa seria a terceira dica, eu acho. Sempre progressivamente respeitando, a velocidade do crescimento da sua carreira. Acho que seriam essas 3 aqui pra gente finalizar. Ana, muito bacana e você citou, assim, exemplos que eu me recordo muito do Pablo citando na palestra, e é engraçado, né, tem pessoas na nossa trajetória que você sozinho escuta elas falando depois, né, você trouxe esse exemplo que é bem legal. Na palestra, o Pablo comentava sobre precificação, que eu acho que pode contribuir, que foi assim: "Ó, você deu a proposta de 100, né, o cara pulou lá em cima, você não pode reduzir para 60, como você falou, a mesma proposta. O que você pode fazer, às vezes, é retirar várias ações daquela proposta que vão ali, talvez, se adequar. Mas se você está tirando serviços, horas de trabalho para isso adequar. Jamais vai manter aquilo igual, reduzindo a proposta. E para encerrar, Davi, o que, que você acha desse episódio, cara? O que você aprendeu aí, Davi? Você que é advogado empresarial. Eu aprendi muita coisa que eu tô questionando muito aqui das questões dos parceiros. A gente presta serviço também, pensando nos parceiros da Low Letter também e etc. Mas e você? O que você aprendeu de legal? Assim, o principal desse episódio? Felipe, eu acho que, cara, primeiro eu percebi que eu tô no caminho certo, isso é muito bom, é porque o Ronan é uma pessoa de referência para mim, e diversas coisas que ele falou, eu vi que estou fazendo essa construção de relacionamento, produção de conteúdo, né, aos poucos. E aí eu queria até aproveitar, então, para confirmar, já que você me falou que isso aqui eu acho que é uma pergunta extremamente importante e é minha, tá? Talvez nem seja aí do pessoal. Ronan, produção de conteúdo. Posicionamento. A gente fica na ideia de que o melhor vídeo, em questão de câmera, imagem, vai gerar um posicionamento maior. Mas acontece que essa produção meio cinematográfica, digamos assim, impede de produzir mais vezes aquele conteúdo. E hoje em dia, o que que você considera um advogado empresarial está falando, em acerca de produção de conteúdo, qualidade que eu falo no sentido de áudio, câmera, imagem, luz, versus quantidade. Como é que tem que ser essa relação? E prometemos que é a última pergunta, senão a gente não encerra aqui, né, Felipe? Tá, cara, vamos lá. Produção de conteúdo, na minha opinião, é muito mais sobre encontrar a sua forma de produzir. E eu vou te falar, eu acho que depois de 6 anos de internet, talvez eu tenha encontrado o meu estilo de conteúdo só agora. Então, eu tenho 2 tipos de conteúdo que eu gosto muito de produzir. Conteúdo onde eu abro uma câmera, falo por 2, 3, 4 minutos, alguma coisa assim, uma experiência pessoal muito forte, igual algumas que eu compartilhei com vocês aqui. Então eu tenho um vídeo, por exemplo, que deu muito engajamento, foi quando eu falei, eh, 5, eh, 5 coisas que você precisa fazer se você quer deixar de ser um fudido do ponto de vista financeiro, alguma coisa assim. Eu compartilhei coisas pessoais, falei: "Cara, o que eu falei aqui, não suba o seu padrão de vida, se afaste de amigos e familiares que às vezes não estão no mesmo objetivo que você". Falei isso. Então eu gosto desse estilo de conteúdo. E o outro estilo de conteúdo é um conteúdo já de produção mais robusta, mas não do ponto de vista de câmera. Eu gravo com um microfone, esse aqui, ó, padrãozinho de moedinha da Hollyland, e câmera frontal do iPhone. Então basicamente é isso. Mas é um vídeo onde eu pego, por exemplo, análises de
grandes influenciadores, grandes empresas da internet e trago para o mundo jurídico. Então eu fiz do Toguro, fiz da Cimed, fiz do Renato Cariani. Hoje eu vou gravar uma da Cazé TV, que é o que eu vou falar, né? Basicamente é como que a Cazé TV destronou a Globo. E tem uma brecha jurídica enorme nisso. Sabe qual que é a brecha jurídica? Não No, sei, eu não sei. no contrato de direito de transmissão da Globo com a Copa do Mundo, por exemplo, agora, a Globo não tinha exclusividade no digital. No final das contas, a Cazé TV comprou a Live Mode, né? Comprou a exclusividade no digital, vai transmitir os 106, eu acho, jogos da Copa do Mundo, enquanto a Globo vai transmitir só metade, por uma brecha jurídica. Então eu vou fazer um vídeo hoje contando como a Cazé TV destronou a Globo finalmente e vai superar a Globo agora nessa Copa do Mundo. Inclusive, acho que superou em cota de patrocínio também. Apesar de ter menos audiência, né? Porque é uma audiência muito mais fiel. Eu tô muito mais suscetível a comprar uma coisa que a Cazé TV divulgou do que comprar uma coisa que a Globo divulgou na transmissão deles. Então, e sempre com uma pitada de humor, alguma coisa, uns cortes de vídeos mais engraçados. Então, acho que é a minha veia. Então, vamos lá. Precisa de coisa cinematográfica, câmera? Não, nada disso. Acho que você precisa entender o que combina com o seu perfil e que engaja com a sua audiência. Como eu disse, isso não é do dia para a noite. Em 6 anos, eu acho que agora que encontrei a minha forma de produzir conteúdo. E aqui a gente está falando especificamente de redes sociais, tá? Só que a gente não pode negligenciar os conteúdos de SEO. Aí eu sugiro que vocês chamem o Sérgio para falar disso. YouTube e artigos. Eu tenho, por exemplo, um vídeo meu sobre Vest no meu YouTube que até hoje me gera leads. Até hoje. É um vídeo postado há 3 anos. Sérgio, já está convocado, porque eu consumo muito o conteúdo de vocês, do Sérgio, e eu preciso desse podcast. Então, então, Sérgio, você já está aqui convocado, Posso pode deixar, falar depois. a mensagem vai chegar, pode ter certeza. Ronão, cara, muito obrigado. Foi um excelente, eu acho que realmente vamos encerrar aqui, mas já está pré-convidado para uma parte 2, cara. Fechou, cara. Eu que agradeço a oportunidade. E o Felipe é foda, né, velho? Ele agora, a equipe dele pega as minhas postagens e transforma em conteúdo para o Lowlander e nem me pede autorização. Não sei se você tá contando isso aí. Aí depois que já foi postado, ele, ô, pode postar? Eu falei, se não pudesse, agora a gente ia. O pessoal tá mais rápido que eu, velho. Eu vou tentar pedir autorização. Ah, então é um bom sinal, é conteúdo bom. E o mais engraçado é que pra nós tem sido legal porque no portal o pessoal tem ido ler também. Então, fica uma coisa muito bacana. Acho que pra dia é bom também, você ganha SEO, você vai aparecer no outro canal. Por um conteúdo que tá em pauta quente. Sobre conteúdo, eu acho que o Ronan tem feito isso muito bem, que é pegar pauta quente. Eu vi algo sobre Cazé e Globo em alguma matéria recente, acho que ontem. Imagino que você tenha visto que isso eclodiu. Ali perto da Copa do Mundo vai voltar à tona e falar sobre pauta quente me parece que tem sido uma das coisas mais importantes para agora. Ronan, obrigado pela presença, tá? Na visão, bom te ver também. E para você que acompanhou e assistiu, você deixa seu comentário, acompanhe mais episódios e com certeza desfrute desse conteúdo que tá sensacional. Um abraço e até mais, pessoal. Valeu, galera.